Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Como está o coração? Como que está a vida? Desejo que Deus abençoe vocês com as suas riquezas poderosas vindas do céu, amor, esperança, perseverança, paz no coração de vocês e dos seus familiares e de todos aqueles que vocês amam. E que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 9 do evangelista Lucas. Quero ler com vocês para aquilo que é a nossa conversa a partir do verso 49, 2 versículos apenas. Vamos lá? Diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Glória a Deus. Irmãos, e que maravilha as palavras do Senhor Jesus, porque precisamos de pessoas que sejam ao nosso favor, precisamos de pessoas que lutem conosco, precisamos de pessoas que, por vezes, assumam a nossa guerra e se levantem em prol de nós, nem que seja em oração. Quando não puderem fazer nada, podemos orar ainda pelas pessoas, irmãos. E isso é um gesto poderoso de amor. E aqui mais um ensinamento valioso do Senhor Jesus. Eles estão justamente entre o caminho da descida do Monte da Transfiguração, partindo para Samaria. E eles têm um acesso ali vamos dizer, de um nariz empinado, irmãos. Ou seja, empinaram o nariz porque estavam mais próximos do Senhor Jesus. Teve um problema com um menino epilético, os discípulos já ficaram discutindo com os fariseus sobre essa situação. Logo depois começaram a discutir sobre cargos e logo o Senhor percebeu. E no meio dessa confusão houve essa história, a qual o evangelista Lucas narra para nós. E eu quero trazer logicamente para a nossa vida, para aquilo que é o nosso aprendizado. Começa falando assim, ó: João disse a Jesus. Quem fala aqui é João, irmão. Quem fala aqui com Jesus é o apóstolo amado. É o profeta do Apocalipse. O profeta das revelações apocalípticas. Não é qualquer um. É um homem que tinha bastante intimidade com o Senhor. É um homem que foi derramado sobre ele uma graça, que foi um ministério que traria inveja a muitos. O mais próximo, o mais íntimo, o que viu coisas que ninguém viu, deitou no peito do Senhor Jesus, chegou o mais próximo possível. Esse é João. E daqui eu já entendo algumas coisas, irmão, baseado no texto que nós lemos. Às vezes, muitas vezes, vai ser necessário um mensageiro de Satanás nos lembrar quem nós somos. Muitas vezes vai ser necessário um espinho na carne. Paulo sabia disso. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, ele fala: Uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus me impediu que eu exaltasse. Algumas outras versões falam que foi impedido de se orgulhar-se. Por isso foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Era algo que causava dor. Em algumas versões trazem isso como uma doença, mas a verdade é que nós não podemos falar o que era, irmão. E cada um de nós temos um mensageiro de Satanás, uma fraqueza, algo a qual nós somos suscetíveis muito a cair. Paulo fala que orou 3 vezes ao Senhor, e o que o Senhor disse para ele? Que a graça dele bastaria. Então não se apegue demasiadamente ao perfeccionismo, irmão. O perfeccionismo, como nós podemos ver, é uma enfermidade da alma. Ela leva-nos a uma condição de favoritismo, de acharmos que somos intocáveis e totalmente poderosos. Não, tem um espinho na nossa carne. Então, às vezes, o espinho vai se fazer necessário. E ele fala: Mestre, vimos alguém usar o seu nome. Olha o que ele fala, começa falando, é João falando: Mestre, vimos alguém usar o seu nome. Eu gosto dessa parte, porque eles viram, eles observaram, irmãos. Sabe, é importante aqui nós observarmos uma coisa. Eles usaram o nome de Jesus, não usaram o nome deles mesmo. Eles usaram
Ele usou o nome do mestre. E é importante porque, irmão, nós vamos ter que aprender no meio da caminhada a respeitar o ponto de vista de outras pessoas. Nós vamos, sabe, às vezes as pessoas estão ali, irmão, sabe, do mesmo lado que nós. Então nós precisamos aprender a respeitar para ser respeitados. Se nós quisermos fluir em nossos chamados, se nós quisermos fluir em nosso ministério, se nós quisermos fluirmos como pessoas, como evolução, se nós quisermos seguir amadurecendo, precisamos aprender a respeitar para ser respeitado. Respeitar o ponto de vista diferente das pessoas. Um ponto de vista, eles não faziam parte do grupo. Olha, eu gosto de Pedro porque ele fala justamente sobre essa questão aqui. Vamos falar a palavra alguém, provavelmente não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. E por isso a indignação, por isso a grande tentativa de proibir. Mas é verdade que nós devemos mostrar respeito, irmãos. Por quê? Eles estavam expulsando o mal, a palavra fala. E fala assim, ó, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Pedro nos diz, e olha que era um homem que não demonstrava muito respeito no começo, mas ele fala, mostrem respeito para com todos. Amem os irmãos em toda parte, em todo lugar, irmão. Tem muito irmão que saiu da igreja, sabe, o outro já não liga mais. Tem irmão que, se for numa igreja diferente, irmão, é uma confusão dentro daquela, porque só dentro daquela casa, sabe, ali é diferente, ali tem um poder. Irmão, ó, a palavra fala assim, ó, temam a Deus e respeitem o governo. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida essa parte. Ele fala assim, ó, temei a Deus, honrai ao rei. E é isso que esse homem estava falando. Expulsavam demônios em seu nome. Então nós devemos referência, irmão, ao Senhor Jesus. Essa questão de placa, essa questão denominacional, isso é infernal, isso é separatista, isso é facção, isso é demoníaco. Só que tem o Espírito Santo aqui, é diferente, não é nada, irmão. Deus não age com favoritismo. O mesmo Espírito que habita lá, habita lá. Aí quando há essa questão de diferença, nós precisamos respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Mas levamos em consideração o que ele fez para expulsar demônios, irmãos. E eu quero aqui falar para você, use bem o que você recebeu do Senhor Jesus. Use para o bem aquilo que recebeu. É para isso que nós estamos aqui. Olha, o Senhor Jesus, ele deu a cada um de nós uma porção. O partir do pão fala disso. Dividiu em 12 partes iguais. São 12 partes de um todo. São 12 partes do mesmo Espírito. São 12 partes. Fala de governo. Temei ao Deus, honrai ao rei. Olha, eu sempre lembro de um homem, irmão. Eu sempre lembro desse homem mesmo, porque esse homem, ele tinha um grande problema com... Como que eu vou falar para vocês? Com o exibicionismo, irmão. Com aquilo que ele se achava melhor. Eu vou ler primeiro os versículos que eu estou procurando aqui para vocês entenderem, irmão. Está em 1 Samuel, capítulo 10, eu quero ler o verso 6 e 7, apenas para aquilo que Deus quer falar. Fala assim, ó. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e será transformado em outro homem. Quando esses sinais te vierem, faze o que acha a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Irmão, que poder, que poder. Eu, quando olho para essas palavras e penso, irmão, sabe, que experiência com Deus. A promessa, são promessas vindas da parte do Senhor a um servo de Deus. E quando nós olhamos para as promessas de Deus, pensamos que esse servo será usado de forma poderosa, porque o Espírito do Senhor se apoderará dele e ele profetizará um ministério, uma promessa de um ministério profético e de uma experiência de uma renovação, de uma transformação de mente. Completamente será transformado em outro homem. E mais do que isso, poderia agir segundo o seu coração, segundo aquilo que viesse à mente, pois Deus seria com ele em tudo que ele fizesse. E o que poderia atrapalhar isso, irmãos? Bom, eu quero dizer, ele próprio. Então nós devemos usar bem aquilo que Deus nos deu. Porque eu estou falando justamente de Samuel. De Samuel não, de Saul. O homem que foi rejeitado, que teve o governo rejeitado.
Por quê? Porque ele escolheu Davi, um homem segundo o coração de Deus, e o Saul começou a andar fora da dependência de Deus, começou a agir por conta própria, tirando justamente muitas vezes, querendo fazer descer fogo do céu, proibindo as pessoas de exercer o seu chamado, exercer a pessoa, talvez, sabe, ali como João, impedindo de frutificação dos demais, não respeitando. Então, enquanto Saul usava a coroa sem Deus, irmãos, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus, meu irmão, sempre valerá muito mais do que qualquer cargo ou posição. Devemos usar bem aquilo que Deus nos deu. Devemos usar bem, sabe, para expulsar demônios. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Precisamos sempre nos lembrar disso. E ele fala, nós o proibimos. Oh, meu Deus, nós o proibimos. Nós o proibimos. Que poder de João, né? Irmãos, cuidado com as palavras. Cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A palavra fala que a conexão entre a boca e o coração ela é evidente a partir do momento que nós declaramos, começamos a falar. Irmão, você quer saber o que tem dentro do seu coração? Minha irmã quer saber o que tem dentro do seu coração? Olhe para as palavras que estão sendo ditas. Olhe para tudo aquilo que tem saído da tua boca. Olhe para tudo aquilo que tem exatamente a conexão entre a boca e o coração. Ela é evidente. E o que nós devemos fazer, irmão? Alimentar bem o coração. Por isso o Senhor Jesus fala que não é o que sai da boca, não é o que entra no estômago, ou o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai por ela. Por quê? Porque a boca está conectada no coração. Então, logo, o que nós alimentamos o coração é aquilo que teremos problema. Irmãos, eu tive problemas com as minhas redes sociais, além do problema de invasão que eu tive da minha privacidade nas minhas redes sociais, em todo o meu telefone, uma perseguição e algo que aconteceu. Bom, eu também tinha um problema e eu creio que Deus usou aquilo para o meu bem, creio mesmo. Irmãos, fala aqui de toda o coração que eu vou falar. Por quê? Porque eu tinha terminado um relacionamento e eu procurava ali, sabe, informações, e tudo que eu via lá, irmão, às vezes, sabe, tudo que a gente via na internet, junto com as outras informações que vinham, por exemplo, com referência à sexualidade, com referência, aquilo entrava para dentro do meu coração e eu via que aquilo não me dava paz, irmão. O que eu fiz? Eu desfiz. Eu quero falar para você em Isaías capítulo 26, versículo 4, fala que Deus conservará em perfeita paz, cujo propósito está firme nele. E eu entendi naquele momento que o Senhor queria, sabe? Ele já tinha falado outra vez, ele tinha me falado, e eu neguei aquela palavra, para mim não olhar as redes sociais, para me parar. E quer saber? Eu entrei na perfeita paz, ele conservou a minha paz. Então, nós devemos tomar cuidado com tudo que nós lemos, tudo que nós consumimos, tudo que nós temos. Se não tem nada de bom, irmão, temos que ser radicais, fazer igual Jesus, cortar a mão, cortar a fonte, sabe? Se custa a nossa paz, custa muito caro. Eu quero repetir isso. Se custa a nossa paz, irmão, se custa a nossa paz, custa muito caro. Custa muito caro, irmão. Custa muito caro. Olha, em Tiago 3, versículo 2, fala o seguinte: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, é capaz de refrear todo o corpo. Você entende a questão? Por quê? Porque da palavra sai aquilo que está no coração, ou seja, o coração dele está guardado em Deus. Está guardado. E as nossas, ali aqueles homens estavam com problema. João claramente tinha um problema com as palavras, nós o proibimos. Quantas vezes nós proibimos as pessoas de chegar perto de nós por causa das palavras duras que damos para ela? Quantas vezes falamos aquilo que não queríamos falar em um momento de ódio, em um momento em que o coração nosso está cheio de rancor, cheio de raiva, as feridas estão sangrando, a alma está sangrando, o nosso espírito está abatido, e em vez de nós nos silenciarmos, em vez de nós nos controlarmos, falamos aquilo que não deveríamos falar. Nós o proibimos. Nós o proibimos. Nós o proibimos. E o quão duro é e o quão difícil é depois pedir perdão por isso, não é verdade, irmãos? Nós o proibimos. Olha, em Provérbios capítulo 16, quero ler com vocês versículos da sabedoria. Primeiro versículo 21, que fala assim: o sábio de coração
o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. Quero ler na versão atualizada. Fala assim: quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Ninguém se convence, irmão, por violência, por medo, ninguém mesmo. No 24 fala assim: as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boa para a saúde. A gente pode curar pessoas pela palavra, irmão. Nós o proibimos. Nós o proibimos. Então devemos ter, sabe, muito cuidado. Toma cuidado do teu coração, irmão. Toma cuidado do teu coração, minha irmã. Eu estou pregando aqui para pessoas que as palavras fizeram separação entre pessoas que amam. As palavras causaram divisão na família. Eu estou pregando aqui para pessoas que perderam o emprego, perderam oportunidades por causa das palavras, por falta de sabedoria. Irmão, encha-se do Espírito, enche-se de salmo, enche-se daquilo que é bom. Se não tem bom, se não tem boa fama, afaste-se, sabe? Olha, quero continuar porque eles tinham um motivo, pois não era do nosso grupo. Irmão, oh meu Deus, que ciúminho, né? Quantas vezes o ciúme também toma conta do nosso coração? Pois eles não faziam parte do nosso grupo. Tem pessoas que se acham assim, porque chegaram mais perto de Jesus, irmão, sabe? Se acham especiais. E às vezes, irmão, nós estamos vendo a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Eu quero repetir isso. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Aquele homem estava expulsando o demônio, estava falando do nome de Jesus. Então, às vezes, nós estamos vendo a mesma coisa, só que de uma forma diferente, de algo totalmente diferente. Estamos falando do mesmo Jesus que é o Deus que fecha a porta, sim, irmão, mas é o Deus que abre porta, é o Deus que encoraja, mas é o Deus que também, às vezes, chega com um julgamento, que usa de misericórdia, mas cabe a Ele. Então, às vezes, nós estamos falando da mesma coisa, só que de forma diferente. Olha, Paulo, ele viveu isso. Paulo foi muito atacado, por quê? Porque ele pregava a graça de Deus, irmãos. Os cristãos judaizantes que insistiam justamente em parar a pregação de Paulo, porque a pregação pela fé em Jesus Cristo eliminava todo o respaldo que a lei dava de se parecer melhor, de se parecer justamente pelos atos que faziam de comprar o favor de Deus por cortar o prepúcio do pênis. Ele foi muito atacado, por isso tentaram parar. E na carta aos Gálatas, no capítulo 1, quando ele começa, porque foi lá o lugar onde ele foi mais atacado. Ele começa a carta dele na introdução, no capítulo 1, ele fala sobre o chamado dele. Eu quero ler 4 versículos que dá a explicação disso, irmão, do que eu estou falando, porque às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de uma forma diferente. Paulo retrata assim: porém Deus, na sua graça, na sua multiforme graça, nas suas várias formas de expressar a graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei a Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Você entende o que aconteceu aqui, irmãos? Foi andar nas obras de antemão, que o Senhor perguntou, não se importou com ninguém, não se importou com o que falavam, não pediu autorização. Por quê? Porque ele foi comissionado pelo Senhor Jesus, irmão. Nós fomos comissionados pelo Espírito Santo, não precisamos de autorização de ninguém para fazer o que fazemos. Não precisamos. A armadura de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Vai comigo. A armadura de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Ela te deixa infrutífero, ela te deixa, pesado. Você não consegue andar, você não consegue. É melhor agir na simplicidade, com 5 pedras, que fala de oração e afunda na mão para derrubar os gigantes que se colocam diante de nós. A armadura de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Não foi pedir, irmão. Ele foi lá conversar com Pedro, pedir informação sobre o que estava acontecendo e entrou em concordância, logicamente. Era necessário uma aprovação ali,
Mas Pedro, prontamente, em sua experiência, sabia quem era o mestre, sabia quem era o cabeça. Hora nenhuma. Então, nós não estamos aqui para essas coisas, irmão. O Senhor Jesus, agora vem a palavra do Senhor Jesus, não o proíba, irmão. Sabe por quê? Essa é a palavra do mestre, essa é a palavra do rei, essa é a palavra que é poderosa para curar. Não proíbam. Não estamos aqui, meu irmão, para desencorajar ninguém. Quero repetir isso. Não estamos aqui para desencorajar ninguém. Não estamos aqui, sabe? Pelo contrário, o consolo que nos foi dado, o encorajamento que nos foi dado, o amor que nos foi dado, tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor deve fluir em nós. E quanto mais flui, mais nós temos isso do Senhor. Irmãos, Ele é ilimitado em toda força, em toda coragem, em tudo aquilo que Ele nos proporciona para desempenhar o nosso chamado. E tudo aquilo que Ele nos deu é justamente para nós dividirmos com os nossos irmãos. Nós não estamos aqui para desencorajar ninguém, para tornar alguém frutífero, para tornar alguém com paralisia, para colocar. Tem muitas pessoas assim, irmão, tem muitas igrejas, tem muitos líderes, tem muitos pastores, tem muitos pais, tem muitas mães que por causa da sua... qual é a palavra que eu vou usar, irmão? Por causa da sua religiosidade transformada em rigidez, irmão. Uma rigidez daquilo que se deve fazer, sabe? Tá matando seus filhos, sejam eles espirituais, sabe? Tá se tornando em uma máquina de moer gente. É necessário rever os conceitos. Não o proíbam. Não o proíbam. Nós não estamos aqui para desencorajar ninguém. E quero apoiar tudo isso que eu tenho falado, logicamente, com um versículo, com uma palavra que vem do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela se explica. A palavra de Deus, ela diz para nós o que devemos fazer. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz: portanto, animem e ajudem uns aos outros. Em outras versões está: portanto, encorajem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Isso deve ser contínuo, irmão. É um ato daquilo que nós fazemos. Não o proíbam, disse Jesus. E aí ele dá um motivo. Ele fala: quem não é contra vocês é a favor de vocês. E foi onde eu comecei. Nós queremos pessoas a favor. Não é verdade, irmãos? Olha, a declaração de Jesus, ela é uma declaração proverbial. O que quer dizer isso? De sabedoria. Por quê? Vou ler para vocês aqui, ó, Lucas 11, versículo 23. Que é algo muito parecido, mas ele está falando justamente sobre o homem forte, o homem armado. Ele fala assim, ó: quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Ou seja, são declarações proverbiais. Logicamente, irmão, nós fomos chamados para andar no Espírito. Cada situação vai demandar uma atitude de sabedoria para resolver os conflitos daquilo que nós temos, que se coloca diante de nós. Lembra que Paulo fala que é no dia mau que nós encontramos a oportunidade? E eu carrego comigo, irmãos, 2 versículos, e eles praticamente estão decorados na minha mente, do livro de Provérbios, do livro da sabedoria, que me ajuda muito, porque muitas vezes nós vamos deparar com a mesma situação, só que pessoas diferentes, com o mesmo tipo de coisa, e isso vai acontecer para que nós venhamos ser aprovados do nosso coração, para que nós demonstremos sabedoria. Então somos chamados para andar no Espírito. Somente o Espírito Santo, somente Deus tem uma resposta clara e evidente daquilo que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo bem simples do que eu estou falando. A mesma pessoa poderia usar daquilo que o Senhor Jesus fez e assim, nos tratar. A palavra fala que nós não devemos ser demasiadamente gentis, nós não devemos ser demasiadamente justos. Eclesiastes 8:2, se eu não me engano. E isso as pessoas usam da nossa bondade justamente para quê? Para manipular as nossas ações. Não podemos ser manipulados pelos outros. Andamos no Espírito. E em Provérbios 26:5, preste atenção que fala: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Isso é o que a palavra fala. Mas olha o versículo 6. Quem manda um tolo dar um recado? Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida. Vamos ler na versão original. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Versículo 5. Versículo 6. Não, na verdade, versículo 4 e versículo 5. Meus irmãos, me atrapalhei novamente. Fala assim, ó. Versículo 4, vamos ler. Fala assim: não responda aos tolos segundo a sua estultícia,
para que também não te faças semelhante a ele. Ou seja, não responda, cale-se diante do tolo, para que não se pareça com ele. Mas no versículo 5 fala, responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. E como que nós podemos, irmão? Porque um versículo atrás do outro, ambos dão respostas diferentes para o mesmo tipo de pessoa. Qual? O tolo. Segundo o quê? Segundo a sua estultícia. E o que é estultícia, irmão? A estultícia é justamente a tolice. É justamente aquilo que ele está usando para nos mover. Então nós não devemos responder justamente segundo ele. Devemos agir segundo o Espírito Santo, porque somente Deus tem a resposta para todas as coisas. E andando no Espírito, poderemos aprender a nos relacionar devidamente com cada um daqueles que estão no nosso lado. Alguns vão precisar de certo rigor em determinado tempo, outros vão precisar serem abraçados, outros vão precisar de encorajamento, outros vão precisar de exortação e disciplina. E isso tudo vem de uma direção do Senhor. Nunca com violência e com força, irmão. Jamais com violência, com força. Nós não fomos chamados para humilhar ninguém. Não fomos. Quando se coloca num processo de humilhação, nós devemos entender que quando nós aprendemos a respeitar, é que nós somos respeitados. Então talvez a falta de respeito que colhemos é fruto de um desrespeito que plantamos lá atrás. E sempre é tempo de plantar novas sementes, sempre é tempo de fazer novas conexões, sempre é tempo de andar no Espírito, sempre é tempo de arrepender do mal feito, sempre, irmãos. Enquanto estivermos aqui, estamos aqui para isso, porque o Senhor, Ele nos concede todo o favor necessário para que isso aconteça. E eu gostaria de deixar essa mensagem, irmão, lembrando que tudo que nós colocamos e entregamos na mão de Deus como um trabalho, como fazendo para o Senhor, há uma recompensa. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. A paz do Mestre esteja com vocês. Tchau, tchau.